Será que Stranger Things é modinha? Ou ele é uma série realmente boa? Será que ela vai conseguir se sustentar durante todas essas temporadas que eles estão previstos aí? A segunda temporada começou. Como será que ficou essa temporada de Stranger Things na Netflix? I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira, está no ar mais um Cinema Mais Arquitetura. No vídeo de hoje nós não vamos falar de filme, nós vamos falar de uma série específica que é Stranger Things. Se você não sabe o que é Stranger Things, eu acho muito difícil você não saber, não conhecer essa série, porque essa série é muito badalada, todo mundo tem falado dessa série desde a primeira temporada. Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa série. Deixa eu ir embora, cara. Stranger Things estreou no último dia 27 de outubro. Foi feita toda uma campanha de marketing para que ele estreasse justamente no Halloween nos Estados Unidos, né, que é o último final de semana de outubro. A série já estava com uma expectativa muito grande sobre essa série. As pessoas estavam esperando muito como que ia se desenrolar essa história, que na primeira temporada surpreendeu muita gente. Uma série que a única atriz que é realmente forte na série é a Winona Ryder, que faz todo sentido ela estar aí, que é um filme que faz referência aos anos 80 e ninguém menos que a Winona Ryder fez tanto filme nos anos 80, então faz todo sentido do mundo ela estar aí nessa série, tá? Mas a série ela já estreou assim, já trazendo todo esse peso de sucesso que ela foi na primeira temporada, muito por conta da atuação dos atrizes mirins e por conta de todas as referências que a série traz. A série é dirigida e produzida pelos irmãos Duff. Com relação à primeira temporada, o que nós podemos já começar a comparar, fazer a comparação das duas temporadas? É justamente que a série ela continua trazendo todas essas referências e logo de cara ela já começa a trazer essa referência dos Caça-Fantasmas. O Caça-Fantasma estreou no início de 1984, que é justamente o ano que se passa o filme, e ele fez grande sucesso, porque ele estreou lá no verão americano nessa época, então ele fez grande sucesso, e logo quando chega no Halloween, que já está mais no final do ano, já está próximo do inverno, eles trazem toda essa referência que vocês já podem até ver no trailer aí, que as crianças estão vestidas de Caça-Fantasma no Halloween. Então faz meio que todo o sentido do mundo essas referências deles aí. Continua trazendo muita referência de Star Wars. Vocês podem ver na hora que o personagem pega Millennium Falcon, chega a me dar tristeza que ele vai se desfazer daquela Millennium Falcon e tudo mais. Vocês podem ver aí, falando da estética da arquitetura, como eles conseguiram ambientar todo esse cenário dos anos 80, como eles se preocuparam na cenografia, o pôster lá do Tubarão, o pôster da Apple II lá, então isso quer dizer que já está ali no contexto e tudo mais. Eles fazem piadas, eles contam história, falam de Star Wars, mostram o boneco do He-Man, né? Vocês podem ver isso lá, o bonequinho do He-Man que vocês viram logo no começo, a gente vê o mentor, e mais lá no final nós vemos um boneco do He-Man, aqueles bonecos da Mattel que a gente gostava muito quando era criança. Inclusive eu até falei com minha esposa que meu sonho era ter esse boneco do He-Man. Então nós vemos todas essas coisas compondo justamente esses anos 80. Eles se preocuparam com o tênis, que o tênis tinha que mostrar que aqueles tênis eram dos anos 80, que estavam ali muito retrô, que a forma da roupa das pessoas era bem retrô. Então tem umas coisas assim que deixam muito clara essa ambientação. E isso tudo é feito por causa do design de produção. Então eles trabalham esse design de produção, eles fazem esse design de produção justamente para dar essas características. Bem, a série tem momentos bons e momentos ruins. Eu acho que ela se perde em alguns momentos na série, mas aí eu espero muito que isso faça todo sentido lá nas outras temporadas e tal. Mas nessa temporada só fez um pouquinho de sentido. Logo quando começa, os dois episódios são escritos e dirigidos pelos irmãos Duff, e ele tem esse papel justamente de apresentar novos personagens, e também tem um papel de apresentar desse um ano que se passou da primeira temporada. Então ele tem esse trabalho de mostrar o que aconteceu com os personagens, com as crianças, com os adultos, com os adolescentes e tudo mais. Então ele tem esse trabalho de mostrar toda a apresentação do personagem. Demora até para apresentar a Eleven, que é a personagem principal, demora um pouco para apresentá-la, mas aí ele faz esse papel de apresentar. Então parece um arco meio chato, parece um primeiro episódio, parece ser um pouco cansativo, mas é interessante de descobrir
o que aconteceu, o que eles fizeram nesse um ano, que a vida deles seguiram normalmente, que eles ainda estão buscando outras referências, que eles ainda estão cada vez mais aprofundando nesse universo nerd e tudo mais. É interessante como essa inclusão de novos personagens parece, ao primeiro momento, ser uma ideia de substituir o papel da Eleven, mas na verdade a gente vê essa briga deles de tentar incluir ou não ela dentro do grupo, justamente por causa dessa questão de não querer substituir o papel da Eleven. Então, os 2 primeiros episódios é uma briga muito os 3 primeiros episódios, na verdade, é essa briga por tentar ou não incluir essa Max. Mas eu acho que fica muito arrastado esses 2 primeiros episódios, porque a gente quer um pouco mais de ação. Mas é bem interessante, pontualmente é interessante como é que eles vão apresentando a entrada desse universo. E quando chega no 3º episódio, que acontece um fato lá, como o título já diz, né, o Jirin tem a inclusão de um outro elemento externo, que é justamente um elemento do universo do mundo invertido, que a gente vê que as coisas começam a se desenrolar, a história começa a se desenvolver realmente, propriamente dito. O que eu acho muito chato nessa série justamente é o arco da Eleven, é o arco da personagem principal, que ela foge um pouco do ritmo dos outros personagens, então da história dos outros personagens, então demora para ser inserida dentro da história de todos os personagens e tudo mais. O episódio, se não me engano, é o episódio 6, que eu acho que é o episódio mais chato da série, mas aí que parece que não faz sentido, porque é apresentada uma outra pessoa, é apresentada uma outra menina que também passou por experimentos e também tem um poder e tudo mais, uma história como se fosse um parênteses dentro da história como um todo. Então, né, fica meio chato, é um pouco cansativo, até cheguei a cochilar nesse episódio, mas aí eu espero muito que faça sentido lá na frente da história, de repente se a atriz, se a personagem vai voltar ou não na história, mas não fez muito sentido ela ali dentro da história, tá certo? Dessa 2ª temporada não fez muito sentido, mas fez sentido por outra questão, porque fez a questão do crescimento pessoal da Eleven, então que ela precisou passar por isso para que ela pudesse entender qual é a função dela, como ela vai usar o poder dela e tudo mais. Então fez sentido, mas não fez tanto sentido, então eu não gostei muito dessa história, por conta que os outros personagens simplesmente sumiram e não deram final para eles e tudo mais. Então, como é que isso vai ficar no decorrer da série é o que eu não sei, mas aí nessa 2ª temporada serviu apenas para mostrar o crescimento e a evolução da Eleven. Mas voltando a falar da série, eu acho que a série ela traz assim, ela mergulha muito mais nessa questão do terror, não um terror assim dos perseguidores, mas um terror assim como um alien. E aí é bem interessante, tem uma cena em que elas estão andando no corredor, a Winona Ryder e o policial lá, o Hopper, eles estão andando dentro de uns túneis e tudo mais, que é onde desenrola toda a história, e parece muito Alien, o 8º passageiro, quando eles estão andando ali naqueles corredores dentro das naves e tal. Então parece muito. E tem uma cena em que o bicho tenta atacar aí a Winona Ryder, que é a Joyce. Parece muito Alien 4, apesar de ser o Alien 4 ser uma porcaria, mas parece muito, simplesmente porque a Winona Ryder também tá lá. Então é uma brincadeira muito bacana que eles fazem, essa referência e tudo mais. Eu acho que algumas vezes ela se perde no contexto, assim, que magicamente acontece uma hora que eles acendem um fogo lá, o carvão, e simplesmente jogam a chama e pega fogo no carvão todo, pega fogo na lenha toda. Diz, nossa, tem que estar banhado mesmo com álcool aí para poder funcionar esse fogo assim tão rápido. Então tem algumas soluções que eles fazem mesmo que jogado, vai fazer desse jeito que vai solucionar. Da mesma forma, uma criança uma criança de 13 anos dirigindo um carro, é meio absurdo e tudo mais, mas fica bem para forçar essa questão da série e tudo mais, para mostrar as soluções, como eles são mega inteligentes. Eu acho que fica um pouco forçada essa inteligência toda. Tudo bem que eu não tinha também toda essa inteligência quando eu era criança, mas eu acho que eles meio que forçam muito essas inteligências. As crianças é que têm a solução, as crianças é que pensam além dos personagens adultos, então eu acho que fica meio estranho essas coisas, mas funciona bem pra série, porque justamente isso nos anos 80 era isso, as crianças tinham praticamente o poder de adulto, né, de andar. E aí a gente volta de novo para a história da Eleven, que ela anda no meio da cidade sozinha e ninguém pergunta, ninguém fala nada, nenhum passa pela frente do policial, o policial não pergunta cadê os pais e tudo mais. Então é meio que tipo assim, adolescente dos anos 80 que pode fazer o que quiser e pronto, já está resolvido, é isso e pronto e tal. Então acho que fica meio estranho isso, mas
é a série, entendeu? Eles dão uma forçada aí para que a série funcione. Mas a série é muito boa, eu acho que ela é um pouco pior do que a primeira temporada por conta do hype que a gente estava numa expectativa muito grande. Tem esse episódio que eu acho que é muito chato, tem o desenvolvimento ali da história da Eleven, enquanto ela tá escondida ali com Hope, que ela tá ali sozinha, eu acho que é um pouco chata. Toda vez que eu preferia que a história se desenrolasse lá com os outros personagens do que quando vinha com a Eleven, eu não gostava dessa parte dela sozinha. Então parece que ficou um pouco cansativo esse caminho que ela fez para chegar no final. Mas a série é muito boa, como eu falei, ela traz todas essas referências, ela traz toda essa questão estética. Os episódios que os irmãos Duffy dirigiram, escreveram e dirigiram ficaram muito bons. O final, eu acho que também eles condensam muito toda a ação justamente no final, mas os 2 episódios finais também é justamente o arco para fechar. Ele conseguiu fechar a história ali, deixa em aberto bem a possibilidade de acontecer outras coisas no outro mundo. Ah, eu esqueci de falar, a questão dos Demogorgons, o Democão aí, como eles colocaram, ficou muito também parecido com Alien. Já tinha essa perseguição do Alien no primeiro filme, e agora os cães aí é justamente essa evolução do Alien, como é que ele vai evoluindo e tudo mais. Ficou bem legal, ficou bem referência a Alien mesmo, mas também ficou referência a outros filmes, até Resident Evil a gente pode mostrar ele, colocar assim como referência e tudo. A questão dos cães, a história eu acho que funcionou, eu acho que eles conseguiram fechar um arco, deixar em aberto justamente essa ideia de filme, de final de filme dos anos 80, em que tudo termina bem, em que tudo parece que todo mundo está feliz, acaba lá com um baile na escola e tudo mais. Então eu acho que funciona, e aí quando chega no final nós temos aquele ponto em que todo mundo parece que está bem, mas ainda vem mais história para acontecer. É justamente o que vai acontecer nas próximas temporadas. Então a gente pode dizer que o Stranger Things ele foi como se fosse um segundo filme de 9 horas. E aí abre a oportunidade para que possa ser feita a terceira temporada, como já está fechado e tudo mais. Então vai ser feita a terceira temporada, e eles têm que correr em um ano aí, porque as crianças estão crescendo muito. É incrível como dá pra ver quantas crianças cresceram. As crianças cresceram muito. Até já consegue perceber algumas coisas de barba ali em alguns personagens e tudo mais. Já tá começando a engrossar o pulso, então eles vão ter que correr. Tava com medo de ficar um pouco cansativo demais a história, tá? Mas eu acho que dá pra ir, vai acontecer a terceira temporada, a quarta temporada e assim sucessivamente. Enquanto as pessoas estiverem gostando da série, eu acho que dá pra desenrolar bastante. Assistam a série, eu quero sugerir que vocês tenham um documentário também de 9 episódios que fala sobre justamente todos esses bastidores da série. Então tá lá, acaba de assistir, você pode assistir mais, daí não acaba a série ainda nesse momento, você ainda pode assistir mais 9 episódios justamente dos bastidores, e aí você vai entender tudo como funciona, como foi gravado, todas essas referências aí que você vai tentar pegar na série, você vai ver aí também nesse documentário, tá certo? Então é para você não ficar muito com um sentimento de luto aí, então você pode continuar assistindo um pouco mais de Stranger Things, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já quero pedir para vocês, deixem o like aí. Eu não quis me aprofundar muito na questão dos detalhes da série, porque senão vai ser spoiler e vocês podem assistir aí ainda, querer assistir ainda mais essa série e tentar. Eu sugiro que vocês comecem a buscar as referências em todas. O filme é cheio de referências, cheio. Quer ver outros vídeos do canal, é só você ver aqui na lateral, tem mais vídeos do canal. Se inscreva lá no canal, deixe o seu recado, ajude o nosso canal a crescer, tá certo? Então é isso, um grande abraço, até a próxima, tchau!